Fala aí, pessoal. Beleza? Boa noite. Vamos estar iniciando aqui a nossa aula de hoje com o nosso tema aí, lembretes. Espera só um minuto. Aí, coloquei para gravar, saí, beleza. É, Vamos começar a nossa aula de hoje, que é um tema bem importante aí para a nossa caminhada a respeito da meditação. E esse tema é um tema muito valioso, porque ele traz, né, exatamente essa reflexão, né? Será que nós estamos aprendendo realmente coisas novas que fazem diferença ou nós só estamos utilizando o que foi aprendido no passado? Então, por isso eu escolhi o tema Aprendi Errado e agora? E agora é simples, se a gente parar para pensar. Porque o que a gente faz depois que aprendeu errado? A gente tem que aprender novamente ou reaprender, né, de uma forma diferente. Então a gente tem como objetivo nessa aula aqui, né, observar que a repetição dos hábitos, né, que nós é, adquirimos dos nossos pais, dos nossos professores, né, com a sociedade no geral, e observar se esses hábitos realmente estão favorecendo a gente agora na nossa vida adulta, né, depois que já se passou um tempo. Será que realmente faz parte, da nossa vida isso de forma definitiva? Ou será que nós temos uma janela de oportunidade aí para poder estar reaprendendo, refazendo de uma maneira mais eficaz? Então, a gente vai observar isso sempre com base nesse reaprender com o básico, tá? Sempre voltado para o básico, sem grandes surpresas, sem grandes ensinamentos, sem grandes coisas para se fazer, somente refletindo e trazendo a nossa consciência para o momento presente. Então, eu trouxe três perguntas aqui para a gente estar refletindo nesse início da nossa aula, né? Será que os nossos pais realmente sabiam, né, que tudo aquilo que eles ensinavam para nós era a melhor coisa para a nossa vida? Será que os nossos professores, eles ensinaram a maneira correta, assim, de se cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, fora aquele aprendizado das matérias, né? História, geografia, enfim, todas essas matérias. Se nós pararmos para observar muito, a gente aprende na escola com os professores, né? Muitas atividades, muitas coisas sociais a gente aprende dos bons modos, como lidar, mas será que realmente eles ensinaram isso da maneira correta? Então a gente também vai estar aprendendo sobre isso, observando sobre isso. E outra questão é, será que as pessoas que nós seguimos hoje, elas realmente, né, vivem a vida que elas gostariam de viver? Hoje, se a gente observar na internet, a gente tem uma grande gama de pessoas aí que querem vender seus cursos, querem vender a sua autoridade na internet, né, as suas ideias na internet, mas o que a gente acaba observando é que a maior parte dessas pessoas, elas acabam transmitindo uma mensagem para vender. Então, se a gente fizer um check-up geral de tudo que a gente segue, de tudo que a gente observa, de tudo que a gente aprende na internet, e tiver um critério mais, digamos assim, alinhado com essa questão da meditação, de observar, será que isso realmente está sendo ensinado da maneira correta? Será que isso está sendo passado, né, de uma maneira eficaz para nós agora nessa vida? A gente possa observar bastante isso, porque tem um monte de gente que, na verdade, está mais atrapalhando do que colaborando. Então, nós vamos dar continuação aqui e uma reflexão que eu quero trazer para vocês aqui nessa aula é: aprender é muito importante. Todo mundo sabe disso e todo mundo quer aprender isso da melhor forma. Mas desaprender é ainda mais importante, dependendo a área da nossa vida, dependendo o momento da nossa vida onde nós estamos. Então, é interessante que a gente observe isso, é interessante que a gente olhe para isso, né? E comece a
adquirir esse movimento de desaprender certas coisas. É muito importante que a gente coloque isso no nosso trabalho de meditação, no nosso trabalho pessoal, a respeito das pessoas, a respeito da vida, a respeito de como a gente lida com nós mesmos, né? Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque lá atrás, a maior parte das pessoas que transmitiram informações para nós, elas simplesmente receberam anteriormente de alguém. E não necessariamente receber essa informação lá atrás quer dizer que ela faz bem hoje, né? Foi ensinado lá dos avós, depois vem para os pais, depois vão para os filhos e assim sucessivamente, né? Será que não tem que haver alguma adaptação de acordo com o tempo, de acordo com a linha do tempo, de acordo com a forma como a gente vai se desenvolvendo na nossa vida, na nossa sociedade? A gente precisa observar isso e refletir a respeito disso, né? Outra questão: muitos conhecimentos atravessam gerações sem nunca terem sido questionados. Esse é um fato. Maioria das coisas que acontecem na nossa vida, a maior parte delas, a gente só está fadado a repetir, fadado a estar novamente repetindo algo. Então, a gente aprende a, digamos, escovar o dente, a gente aprende a beber água sozinhos, a gente aprende a ir no banheiro sozinho, são as coisas essenciais. Mas muitas dessas questões também têm a ver com a nossa relação com o mundo. Então, será que realmente essas gerações que se passaram, elas estão trazendo benefícios para nós hoje? Então a gente tem que observar isso e principalmente questionar. Nosso papel como praticantes de meditação é se abrir ao questionamento, é não engolir nada por goela abaixo, é a gente pegar, sentar e observar. Então, trazendo isso para vocês, para que vocês possam refletir essas coisas na vida de vocês. Então, se tiver algo que está, digamos assim, que você observa que não faz sentido continuar fazendo aquilo, a gente traz essa sabedoria, né, questiona e aí a gente refaz esse movimento. Desaprende para poder reaprender. E outra questão é, se queremos transformar nossa saúde e a nossa vida, precisamos ter coragem de observar novamente aquilo que fazemos todos os dias. Então, eu vou trazer nessa aula quatro ensinamentos, na verdade, são quatro, escolhi quatro temas para poder trazer, quatro estudos relacionados com a medicina chinesa, para a gente poder estar avaliando como que a gente vai trazer, né, esse desaprender para algo que está sendo observado há milênios lá atrás, né? Uma cultura que aprendeu através da observação. Será que a gente consegue realmente pegar um estudo da onde ele não foi feito dentro de laboratórios, e sim dentro da parte de observação, passando de geração para geração, trazendo aquilo que é bom, aquilo que é ruim e repaginando, realocando, reorganizando a vida? Será que faz sentido? Então, eu vou trazer esses quatro estudos para a gente estar falando sobre isso e estar refletindo também sobre essas questões. Antes de começar a falar, eu gostaria também de pontuar uma coisa, né? Tudo isso que a gente está falando é ligado à nossa meditação, né? É, como a gente é praticante de meditação, o nosso maior objetivo é desenvolver a capacidade de observação. Então, eu estou batendo nessa tecla mais uma vez. Por quê? Porque a partir do momento que a gente observa os pensamentos, observa as nossas emoções, observa os nossos hábitos e principalmente, né, perceber aquilo, né, e quando a gente está vivendo no piloto automático, é, pegar toda essa gama de ensinamento que trouxe, né, na nossa bagagem ancestral, que passou para nós, a gente poder observar isso, a gente poder entrar em contato com isso, né, e fazer as devidas modificações, isso só é possível com a questão de observar. Então, por isso que a gente medita. A gente medita para poder observar, observar a nossa mente, observar como nós estamos, observar a nossa saúde, observar o nosso dia a dia. E mais uma coisa que a gente tem
na meditação que nós precisamos começar a aplicar como técnica é também observar as nossas atitudes, perceber se nossas atitudes estão sendo coerentes, né, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, com o outro. Então, assim, tem muito a ver, né, essa questão do nosso tema de hoje, no caso que é aprendi errado e agora, né? E agora, o que que a gente faz? A gente observa para poder fazer essas modificações. Ó quem que chegou aqui, ó. Chegou a minha violinha aqui para participar junto com a gente da aula. Então vem aqui, violinha, fica aqui junto comigo para a gente poder estar aqui falando com o pessoal. Então, pessoal, agora a gente vai avançar, né, para esses estudos. Eu vou estar fazendo de uma maneira diferente, ao invés de estar ensinando e trazendo aquilo que eu tenho de conhecimento, eu vou estar falando para vocês e lendo para vocês, né, essa pesquisa que eu fiz através desses 4 itens que nós vamos estar falando. Então, não sou o Lucas que está falando, quem está falando isso é a medicina tradicional chinesa, né, que tem a sua sigla de MTC. Então, vou trazer aqui para vocês poderem observar junto comigo certas coisas que seriam interessantes a gente estar fazendo juntos é, e aprendendo juntos e transformando juntos, tá bom? Outra questão, tudo isso que eu trouxe aqui são coisas que eu aplico na minha vida, tá? Então, assim, como eu sempre trago uma história, hoje eu não trouxe uma história, mas estou trazendo algo, a coisas, né, que eu pratico. Ai, filhinha, fica quietinha. Que eu aplico no meu dia a dia, então fica mais fácil eu também falar sobre essas coisas. Então, a medicina tradicional chinesa, como eu disse já para vocês, é um dos sistemas médicos mais antigos ainda praticados no mundo. Então, seus ensinamentos nasceram da observação cuidadosa da natureza e do funcionamento do corpo humano ao longo de milhares do ano. Então, lembra que eu disse ali atrás que a medicina tradicional chinesa, no caso, ela vem através, né, de observação, vem através de meditação. Então, a gente observa para poder ter uma melhor resposta disso. Hoje a gente sabe que os laboratórios pesquisam e muitas empresas compram, né, comprovações científicas, então é muito difícil a gente olhar para essas coisas e falar assim, não faz muito sentido. Se a gente pesquisar na internet, a gente talvez vai olhar para esses temas e vai falar, não, 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 mas tem muita gente que fala outras coisas. Mas aqui, pessoal, a gente está estudando, né, meditação e a gente tem que procurar fontes que realmente fazem sentido. Se a gente está falando da medicina tradicional chinesa, nós estamos falando de coisas milenares. Então, coisas milenares são coisas que realmente fazem a diferença. Então, é o seguinte, o que que acontece? Nós aprendemos que nessa nossa vida aí, né, a tomarmos água gelada aí durante o nosso dia a dia. Oi, Eliana, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, que custei entrar, ainda bem que deu certo. É, Mas eu vou entrando, Lu. eu já estou aqui mais ou menos na metade já da aula e, assim, só para fazer um resumo para você, eu trouxe hoje como tema a visão, né, da medicina chinesa, assim, através de atitudes que nós devemos estar reaprendendo no nosso dia. Por isso que o tema é Aprendi Errado e Agora. Então, eu vou estar falando agora já exatamente do que a medicina chinesa traz para a gente. Vão ser 4 temas que a gente vai estar falando aqui. E eu trouxe esses temas, são temas que eu aplico na minha vida, mas eu trouxe um estudo para poder ler, para não falar assim, é o Lucas que está falando. Então, quem está falando é a medicina chinesa. Então, caso você notar algum desses temas assim que não faz, digamos assim, você não faz dessa forma, se você puder adaptar para essa forma da visão da medicina tradicional chinesa, vai ser muito benéfico para a sua saúde, tá bom? Para a sua vida, para a sua mente, enfim. Então, o primeiro deles é a água gelada, né? O que que nós aprendemos, né? Que a água gelada, ela é aquela que mata a nossa sede, né? Só que a medicina chinesa, né, a tradicional medicina chinesa, ela entende que existe dentro do organismo um processo chamado yang do baço e do estômago,
responsável por transformar alimentos e líquidos em energia Qi e sangue Shu, né? Shui, talvez. Eu não sei como que é que fala essa sigla, mas o Qi, né? A nossa energia vital. No caso, para quem estiver assistindo posteriormente essa aula, o Qi, na verdade, se eu pudesse dar um panorama assim melhor, é aquilo que a gente vê ao redor, a nossa energia vital, aquilo que está dentro de nós, aquilo que nos equilibra, aquilo que nos dá força, aquilo que nos impulsiona. Enfim, é uma energia que é uma energia primordial, chamada pelos chineses. Nós podemos fazer um paralelo disso com a energia a energia não, né? Os conceitos indianos, talvez o prana, né? Então, a gente, na visão chinesa, se chama Qi. Então, segundo esse conhecimento, toda a digestão, ela depende, né, de calor, né? Segundo esse conhecimento, toda essa digestão, ela depende de calor. Então, imagina, né, você colocando água para dentro de você, né? Imagina uma panela no fogo, né, preparando, né, uma refeição. E se constantemente você jogar água gelada nessa panela, ela vai precisar gastar muito mais energia, né, para poder voltar à temperatura ideal antes de continuar sendo cozinhado este alimento. Então, a medicina chinesa, ela utiliza exatamente essa comparação. Quando a gente ingere água muito gelada constantemente, esse fogo digestivo precisa gastar parte da sua energia vital, que é o seu Qi, apenas para poder aquecer, né, esse líquido antes de iniciar uma digestão. Então, por isso que durante milhares de anos a medicina chinesa recomendou evitar bebidas muito frias, principalmente durante as nossas refeições. Segundo esse sistema médico, né, esse hábito pode favorecer a digestão lenta, excesso de muco, baixa produção de energia, retenção de líquidos, sensação de peso e baixa imunidade. Como que a gente faz para parar de tomar água gelada? A gente só toma água em temperatura ambiente. Outra dica, tomar água morna pela manhã, né? Não iniciar o dia tomando um café. Então, se eles indicam uma água morna, o que seria mais viável é tomar um chá pela manhã, né? Abrir os olhos, deixar o sol entrar, para depois a gente poder tomar um café. Se a gente, como a gente é brasileiro, tem aquele hábito do café, várias famílias, a gente posterga o café e toma o café depois, para a gente já não dar um pico de estimulante logo pela manhã. Então a gente toma água natural, né, na temperatura ambiente, aquele filtrinho de barro seria o ideal para a gente estar podendo fazer isso, mas, digamos assim, que funciona bem para a gente, né? Através dessa água que vem dessas estações de tratamento, muito cloro, muito produtos químicos para manter uma água basicamente assim tomável, digamos assim. Então, tendo um filtrinho de barro, a gente já tem essa condição. Deixando ele na temperatura, a água na temperatura ambiente, excelente, e tomar, né, essa água morna pela manhã, que no caso pode ser só água morna ou, melhor ainda, né, dar um gostinho, colocar um chá. Então, vamos avançando. O segundo tema que a gente vai trazer aqui é o banho quente, né? O que que nós aprendemos, né? Que o banho quente, ele é aquele que dá o conforto. É óbvio que no inverno, né? Falar assim, nossa, ter que tomar banho em temperatura ambiente não faz muito sentido, né? Vai ser dolorido o negócio. Se você não tem o costume, é extremamente dolorido. Mas a medicina tradicional chinesa ela observa que a pele ela é considerada parte da primeira linha de defesa do nosso organismo e ela é protegida pela energia, né, Wei Qi, né, conhecida como energia defensiva. E essa energia, a função dessa energia é proteger o corpo contra fatores externos como frio, vento e umidade. Então, a medicina moderna a medicina moderna complementa este entendimento, mostrando que a pele é o maior órgão do corpo humano. Então, se a gente não sabe disso, a gente acabou de saber que o nosso maior órgão do corpo não é o nosso estômago, é a nossa pele. Ela é o nosso maior órgão do nosso corpo, que ela representa basicamente 15% do peso do nosso corpo. Então, ela protege contra bactérias, vírus, fungos, regula a temperatura corporal, evita
a perda excessiva de água, né, e abriga, sem contar, bilhões de micro-organismos benéficos que fazem parte da nossa saúde, né? Toda essa proteção depende de uma camada chamada manto hidrolípidico, formada por água, gordura natural e uma microbiota saudável. Então, banhos excessivamente quentes, repetidos diariamente, removem essa proteção. O que que acontece aqui, né? Muitas pessoas aí entram nessas fases esses sintomas de gripe, essas mudanças climáticas, digamos assim, que as pessoas abaixam a imunidade, de repente elas todas se encontram gripadas, mas, por exemplo, tem eu que passo, nos últimos anos eu passo ali sem nenhum tipo, né, de comprometimento com a minha saúde. Eu posso pegar até um resfriadinho, alguma coisa, mas eu passo muito rápido por isso. E eu aprendi, né, com um professor que a nossa pele, né, ela é muito importante ser cuidada dessa maneira, né, tomando esses banhos com a temperatura ambiente. Lembrando, nós estamos no inverno, é bem complexo a gente tomar um banho gelado nesse inverno, e é fato isso. Mas aos poucos a gente pode ir reduzindo essa temperatura ao ponto que quando nós chegarmos no nosso verão, a gente só utilize a água na temperatura normal. Isso vai fazer com que a gente não pegue várias doenças, várias. Lembrando que ela é o maior órgão do nosso corpo, então cuidar dessa pele, né, é uma coisa muito importante. E além disso, né, o banho quente, além de tirar toda essa proteção, né, nós temos ainda o cloro que está presente na água, né, que ele possui uma ação que é antioxidante. Então, quando ele é associado ao calor, o que que acontece? Ele aumenta ainda mais, né, o ressecamento e a pele favorece a perda dessa barreira natural. Ou seja, se ela é o maior órgão e a gente está sem defesa, vai passar um resfriadinho do teu lado e você muito provavelmente vai acabar pegando ele, tá? É uma coisa que eu venho falando muito com meus alunos, né, a respeito disso, né, desses cuidados com a pele e que a gente às vezes não dá muito valor, mas pessoas que esfregam a pele, que passam bucha, passam muito sabonete, né? Isso não é benéfico para a pele, isso não é higiene e isso não é cuidado. Isso, na verdade, a gente está cada vez mais deteriorando essa nossa pele. Então, o quanto menos água quente e o quanto menos passar esse cloro no nosso corpo, né? Passar esse sabonete no nosso corpo, vai ser muito melhor para que a nossa pele ela não perca essas camadas de proteção, tá? Então tinha bastante coisa para falar ainda sobre a pele, eu vou estar pulando para a gente poder ir para o nosso terceiro ponto, né, que são os nossos pés, e depois a gente vai para o último. Vou tentar passar aqui o mais breve possível antes da gente chegar às 9h30, que é o horário da nossa meditação. Né? O que que nós aprendemos, né? Ficar descalço em piso frio não faz diferença nenhuma, não faz diferença alguma. A maior parte das casas, né, no Brasil todo, se você entrar, elas hoje possuem um piso frio, né, e a gente tem o piso frio no banheiro, tem na cozinha, tem em todos os lugares. E a medicina chinesa, ela vai vir nos ensinar uma questão, né? Na medicina chinesa, os pés são considerados uma das regiões mais importantes do nosso organismo, né? Diversos meridianos energéticos passam lá por eles. Eles são o rim, o fígado, o baço, o estômago e a bexiga, né? E os rins é o maior protagonista, né? Porque eles são considerados a raiz da energia vital do nosso corpo. Então, proteger os pés sempre foi uma prática tradicional na cultura chinesa. Percebemos frequentemente quando a gente permanece, né, frequentemente sobre esses pisos frios, principalmente após o banho, a medicina tradicional chinesa descreve que o chamado frio patogênico pode penetrar pelos meridianos, dificultando a circulação do qi. Então imagina, você está tomando um banho quente que estraga a sua pele. Você está passando um sabonete que está tirando ainda mais essa proteção. E ainda tomando banho descalço, é um desequilíbrio gigantesco. Então, o ideal é o quê? Um banho na temperatura ambiente, com, digamos assim, uma proteção para o seu pé, um chinelo havaiana, para que você evite muitas doenças, mas muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas doenças. Vai ser muito difícil você pegar uma gripe, né, utilizando essas duas ferramentas, né, que são
é basicamente simples de ser feita, né? Basicamente é um ajuste aqui, um ajuste ali, a gente consegue ter uma saúde muito melhor, né? E continuando esse desequilíbrio, né, de você estar com o seu pé exposto ali nesses chãos frios, a sensação constante de frio, né? As dores, elas sobem para suas lombares, você vai se sentir ao longo do dia cansado, perda de vitalidade e muita rigidez muscular. Além disso, né, a reflexologia podal utiliza em diversos países, né, e entende que toda a sola do pé representa um mapa funcional do organismo, relacionando diferentes regiões dos pés aos principais órgãos do corpo. Não sei se vocês já viram, mas existem massagens ali que a gente consegue chegar, né, em diversos pontos ali que a gente consegue trabalhar, né, soltar diversas traumas e doenças e curar diversas coisas, né? Tem diversas medicinas que trabalham o pé. Então, o pé é muito importante a gente estar mantendo ele bem aquecido, tá bom? Então, as soluções para isso, né, é evitar permanecer longos períodos em pisos frios, usar os chinelos, né, quando você estiver tomando o seu banho, né, manter os seus pés aquecidos, principalmente nesse inverno, não deixar que chega de noite, seu pé fique gelado, não, coloca uma meia, protege os seus pés, que isso vai evitar que você adoeça, né? E nós vamos passar para o quarto dos nossos estudos. Lembrando que esses estudos não é o Lucas que está falando, é da medicina tradicional chinesa. Então eu trouxe para poder ler, ao invés de eu explicar para vocês, porque fica muito mais fácil. A gente, se eu estiver falando da minha boca, posso falar alguma coisa errada, então eu trouxe algo para poder estar seguindo aqui de uma forma melhor, assim, para vocês entenderem. Então, e o último é o sol, né? O que que a medicina tradicional chinesa fala sobre o sol, né? Na medicina tradicional chinesa, o sol é considerado a maior manifestação da energia yang da natureza. É através o Yang, né? Tem o Yin e o Yang. Aquele símbolo, né? Que a gente vê no taoísmo, assim, né? Aquele dividido ao meio, preto e branco, com o preto no branco e o branco no preto. Aquele símbolo bem conhecido. É através, né, do Yang que o organismo produz calor, movimento, a vitalidade e fortalece a sua energia defensiva, né? Que é o Wei Qi que a gente falou já no nosso segundo tema, né, que foi o nosso banho quente. Então, durante milhares de anos, o contato diário com a luz do sol fez parte da rotina humana. E a gente observa que a gente não tem mais essa rotina de ir lá se prostrar para o sol, ficar lá tomando o sol de verdade. A gente passa pelo sol durante o nosso dia, mas nós perdemos essa disciplina de estar tomando realmente o sol, de estar prostrado com ele. Outra coisa que eu aprendi, né, com um nutricionista é que quando a gente for tomar sol, que a gente dê preferência de tomar o sol aqui no nosso lombo, pois aqui nós temos uma maior absorção solar. Assim, quando a gente toma esse sol aqui no nosso lombo, a gente consegue absorver muito mais do que ele tem para nos dar. Então, o que que ele tem para nos dar? Produção de vitamina D. Hoje a gente vê aí uma sociedade que compra vitamina D na farmácia, que é um absurdo, né, para poder repor, né, um sol que ela deixa de tomar, que é gratuito e está aí para ela todos os dias, né? Regulação hormonal, melhora do humor, melhora do sono, fortalecimento da imunidade e a regulação do ritmo circadiano, né? E hoje também nós sabemos que a saúde da pele não depende, né, apenas da quantidade do sol recebida, ela também sofre influência da nossa alimentação. Eu trouxe esse ponto aqui, pessoal, porque eu venho estudando com uma professora as causas, né, dos óleos vegetais, dos embutidos e todas essa produção, né, de alimentos que são empacotados, que são de abrir, que são de rasgar, de tirar lacre, né? O quanto isso está sendo destrutivo, né, para a nossa absorção solar, né? É, a professora ela diz para a gente que ela vem fazendo estudos e ela percebe que pessoas que se alimentam de óleos vegetais, principalmente diariamente, têm uma dificuldade em sair ao sol. Elas saem ao sol e sentem que o sol é muito quente. E coloca uma pessoa do lado no mesmo estudo que não consome
né, os óleos vegetais, e essa pessoa, mesmo com o tom da pele, mesma coisa, ela consegue permanecer por muito mais tempo sem a sensação de estar sendo queimada, agredida pelo sol. E realmente ela conclui que as pessoas que se alimentam, principalmente de óleos vegetais, frituras, elas acabam se queimando mesmo. Quando elas vão para a praia, elas tomam aquele torrão mesmo, assim, mesmo com o protetor solar, elas acabam sendo queimadas. E na verdade não era para acontecer isso. Então tem uma relação muito forte aí entre alimentação, sol, né, e pele. Então que a gente possa observar, né, como a gente está se alimentando. Se a gente está estudando meditação, a gente está querendo que a nossa saúde ela vá lá para cima e que a gente não fique doente de maneira alguma. Que todo mundo pode ficar doente ao nosso redor, menos a gente, né? E se a gente ficar, é uma consequência de algum descuido. Essa é a ideia, né? Que a gente não tenha medo de adoecer, mas que a gente marche em direção a todos os dias em estar colocando boas atividades, boas atitudes na nossa vida para que a gente não adoeça e ter essa firmeza de pensamento de que assim, estou fazendo o melhor que eu posso e eu não vou adoecer, né? E não ter um pensamento de que posso ficar doente ou posso me gripar por estar em contato com outra pessoa. A gente sabe que isso não é um fato, porque quantas vezes na nossa vida a gente vai em ambientes que a pessoa está extremamente gripada, ela tosse, ela espirra na nossa frente e não pega nada com a gente, né? Então, que isso é um fato, tá? Isso não é uma sorte, isso é um fato que você está se cuidando, que você, de certa forma, está com com o seu ti, né? Com a sua parte imunológica, com o seu prana em dia. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar cultivando aí todos os dias, observando essas coisas que foram ensinadas para gente, o modo como a gente cozinha, o modo como a gente come, o modo como a gente toma banho, o modo como a gente cuida dos nossos pés. São todas coisas assim que um pequeno ajuste a gente consegue fazer total diferença, tá bom? Então, a gente vai estar encerrando por aqui, né, esses quatro temas que eu trouxe para a gente poder estar entrando na nossa meditação. Já passamos já até 3 minutinhos, né? E lembrando novamente que tudo isso que eu disse aqui, né, a da medicina tradicional chinesa, ela não foi construída em laboratórios modernos. Isso daí ela foi construída através da observação, a observação de milhões de pessoas ao longo de milhares de anos. Então, isso é um teste empírico com pessoas, né? Não são coisas que da nossa modernidade, são coisas que estão vindo de milênios atrás. E respeitar essas coisas para um praticante de meditação faz muito sentido, porque o que a gente quer, na verdade, é esse aprimoramento, né? Como seres humanos, né? E poder aprender as coisas de uma maneira correta para poder estar ensinando também para as próximas gerações. Então, espero que vocês tenham entendido sobre a nossa aula. Eu vou estar passando esse roteiro depois que eu fiz, que eu achei que ficou muito legal, que ele ficou muito completo para vocês terem, para vocês estar observando aí como vocês podem aplicar isso no dia a dia de vocês. É óbvio que a gente teria muito mais temas para poder estar trabalhando, né, a respeito do que a gente trouxe aqui, que é aprendi errado e agora, né? São muitas coisas que a gente aprendeu de forma errada que daria para a gente dar uma ajustada para a gente poder ter uma melhor condição aí de estar passando pelos anos da nossa vida com uma mente melhor, com um corpo melhor, com uma saúde melhor. Mas eu trouxe esses quatro porque basicamente esses quatro são coisas que a gente consegue fazer aí com uma certa velocidade. Dá para começar a aplicar isso a partir de amanhã, se a gente quiser, tá bom? Então, vamos passar para a nossa meditação agora. Eu vou convidar vocês a apagarem as luzes de vocês, tá? Vou aguardar um pouquinho para vocês poderem se ajeitar aí no cantinho de vocês. E a gente vai começar a nossa meditação. Nesse primeiro instante, a gente fecha os nossos olhos, a gente já começa a procurar
esse conforto dentro da gente. E a gente vai fazer aquelas duas coisas que são essenciais para a gente iniciar a nossa meditação. Fazendo o básico, a gente aprimora, a gente evolui. Então, por isso que a gente vai sempre estar batendo nessa tecla, sempre voltando para essa ordem de se iniciar uma meditação. E a primeira delas é o nosso conforto. Você precisa achar o seu conforto na sua meditação. Você precisa, aos poucos, ir encontrando, né, essa base, essa estrutura, para você poder se manter por minutos quietinho, imóvel, sem se mexer, para que a meditação possa valer a pena, para que ela não seja um incômodo, para que ela seja confortável. Então a gente começa olhando lá desde os nossos pés. Se você estiver sentado na cadeira, descruza suas pernas, senta corretamente, alinha sua coluna, abre bem o seu peito, rotaciona seus ombros lá para trás, levemente. O olhar nosso fica firme, fixo à frente. A gente inspira bem profundo e solta o ar, relaxa, ó, tira toda a tensão dos músculos, relaxa. Relaxa nesse alinhamento que você buscou. A segunda parte da nossa meditação, a gente busca voltar todos esses olhares internos para a nossa respiração. O nosso foco é é a respiração. Para a gente poder meditar, a gente tem que estar em contato com ela a todo tempo, olhando para ela, cuidando dela, se perdendo nela e voltando para ela. Faz parte, é assim mesmo. Então, vai trazendo a sua atenção para a respiração, vai sentindo como você está respirando nesse momento. Observa se a sua respiração ela está curta, se ela está rápida, ou se ela está lenta, calma. Nesse momento, não tente mudar nada por enquanto, só observa. Aos poucos, a gente vai estar fazendo um exercício para a gente poder ir ganhando espaço dentro de nós. Saibam que na nossa caixa torácica, dentro dos nossos pulmões, tem uma reserva muito maior de oxigênio do que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, eu quero que vocês comecem a utilizar melhor essa máquina, esse corpo de vocês. Então, começa a inspirar de uma maneira bem profunda. Mas, ao mesmo tempo que você inspira profundo, você também retira a velocidade com que você inspira. Não é para inspirar profundo e encher rapidamente os pulmões. Não. Vai fazendo com que essa respiração ela seja bem lenta, bem calma, bem tranquila. Vai inspirando, enche todo o seu pulmão, e na hora que você começa a soltar, você também tem esse mesmo zelo em soltar de forma lenta, de forma calma, e se atentando a poder retirar todo esse oxigênio que você colocou para dentro de si. Eu quero que vocês tragam uma observação nessa respiração, como se em um minuto a gente respirasse 100 respirações, isso é um exemplo. Com esse exercício, em um minuto nós vamos estar respirando apenas 15 vezes. Nossa respiração se torna lenta, calma e profunda. Vai inspirando, vai caprichando. Em cada respiração, você vai ganhando mais espaço dentro de você. E quando você solta também com tranquilidade, prestando atenção nesse ar saindo e se atentando em tirar todo esse ar de dentro de você.
Outra questão neste exercício que nós vamos estar fazendo nessa meditação de hoje é estar observando que, tanto no topo lá da nossa respiração, quando a gente está lá no finalzinho dela, inspirando bem profundo, que a gente não faça força para poder estar enchendo o nosso peito. A gente vai de uma maneira que a gente não precisa fazer força para encher toda a nossa caixa torácica. E também a gente não faz força quando a gente está tirando todo esse ar. Se você estiver fazendo força, observa isso. Não precisa. Cada círculo, cada ciclo da nossa respiração vai se tornando cada vez mais relaxante. A gente inspira com tranquilidade, com calma, com profundidade, sem pressa de encher todo o nosso peito, mas utilizando toda a capacidade dele. E quando a gente solta lento, calmo e retira todo esse ar que a gente acabou de adquirir. Então vai fazendo da sua maneira, no seu tempo. Foca nisso. Continue observando a minha condução e a gente vai expandindo os nossos outros sentidos para a gente poder se aprofundar ainda mais. Observa que a gente já tem a postura, nós agora temos o controle da nossa respiração e agora a gente expande os nossos ouvidos para poder estar percebendo a minha condução, mas também estar percebendo os barulhos à sua volta, os barulhos externos. A gente vai ampliando a nossa capacidade de estar no aqui e agora através dos ouvidos. Observa qualquer som que acontece ao seu redor. E agora nós temos três pontos já ativados. Temos a postura, temos a respiração, temos os ouvidos expandidos e atentos. E agora eu quero que vocês observem por detrás desse mundo escuro, silencioso que existe aí com os olhos fechados. Perceba que é um lugar tranquilo, seguro para você estar todos os dias da sua vida. Observa que aí é possível cultivar o nosso silêncio. Observa que aí os pensamentos, eles basicamente não afetam em nada. A gente consegue continuar tendo essa mente, às vezes barulhenta, às vezes mais calma, mas o que mais importa sempre foi e sempre será o nosso silêncio interno, a nossa respiração. Lembrem-se que durante o nosso silêncio, caso venha algum pensamento, retorna sua atenção automaticamente para a respiração e esse pensamento simplesmente vai desaparecer. E é bem provável que sua mente mande outro pensamento. E a gente faz novamente esse exercício. Volta para a respiração. Até que vai chegar um ponto que os pensamentos vão começar a ter um espaço grande entre um e outro, e até além disso, conseguir ficar em silêncio absoluto durante minutos ou durante toda a nossa prática. Então, continue respirando, foco na respiração,
e que você possa, nesse dia de hoje, desfrutar daquilo que é mais valioso em você. Respira.
Respire profundamente, de forma lenta, calma e profunda. Ao exalar, mantenha calma, mantenha suavidade e a cada inspiração e expiração, você relaxa ainda mais.
Muito bem. Continua inspirando e expirando de forma calma, lenta e profunda. E aos poucos a gente vai retornando da nossa meditação, aos poucos, sem pressa. Vai acordando os seus pés, movimentando os dedos dos pés. Vai movimentando as suas mãos, seus dedos. Movimenta a sua boca, sua língua. Dá uma engolida. Veja se seu corpo pede algum espreguiçar, algum movimento agora. Entregue para o seu corpo o que ele está pedindo. E a gente une as mãos em frente ao peito, no nosso mudra da prece, em Anjali Mudra. Esse que é um gesto onde a gente agradece pela nossa vida, por esse momento de estarmos juntos aqui hoje, aprendendo, cultivando o bem-estar e buscando principalmente essa saúde mental, essa saúde do corpo, ensinamentos que realmente fazem a diferença no nosso dia a dia. Agradecer por todas as coisas que são extremamente importantes e muito mais do que isso, são as coisas essenciais que devemos agradecer todos os dias de nossa vida, em forma de prece, que é a nossa casa, o nosso teto que nos abriga, nosso chuveiro, nossa cama, nossas roupas, nossos alimentos, nossos familiares. E também fazer desse momento de agradecimento também um formato de oração, onde a gente coloca as nossas intenções positivas para a nossa semana que se inicia, desejando para essa semana uma semana leve, tranquila, agradável, cheio de alegria, de realizações, que nessa semana possa vir muitas instruções, muitos pensamentos revolucionários, intuições que podem fazer a diferença, que nós sejamos agraciados e abençoados por isso essa semana. E que caso venha algum desafio, algo para a gente poder estar fazendo, realizando de uma forma que talvez nos custe muita energia, nos deixe triste, que a gente possa lembrar das nossas práticas de meditação, onde a gente observa e age da melhor maneira possível, tomando as melhores decisões e sabendo que qualquer movimento negativo, ele simplesmente é passageiro. Ele vai vir e vai sair da mesma forma que veio. Então, que a gente possa fazer essas pequenas transformações, se forem possíveis, no nosso dia a dia, da aula que a gente aprendeu hoje. E antes da gente falar nosso encerramento, eu gostaria de agradecer a vocês que estiveram aqui junto comigo nesse primeiro semestre da escola do ano de 2026. Nós vamos sair de férias aí por 15 dias. Eu vou estar fazendo o meu caminho da fé, de Águas da Prata até a Basílica de Aparecida do Norte, saindo agora na terça-feira, estou indo para Águas da Prata e meu caminho começa na quarta. Então, nós não vamos ter aula nas próximas 2 semanas. Então, a gente se vê daqui 3 semanas, tá bom? Então, desejo para vocês que vocês continuem praticando a meditação sem mim, que vocês cultivem ela no dia a dia de vocês, seja lá por quanto tempo, mas que vocês se empenhem a fazer isso, mesmo que vocês
sintam uma certa dúvida de como fazer ou não, simplesmente façam. Sentem-se, acomodem-se e foquem na respiração. E o resto, tudo começa a acontecer. Simples assim, bem básico, tá bom? Que a gente possa ter uma noite especial hoje, reparadora no nosso sono. Namastê. Vaninha, não deu tempo de te dar oi, tava falando aqui. Seja bem-vinda. Valeu, Gratidão, Lucas, tudo bom, viu? gratidão, Eliana. Valeu. Sua carta estará comigo, será entregue. Com certeza. E receberei todas as bênçãos. Que você seja muito feliz nessa caminhada aí, viu? Gratidão, gratidão. Um beijão para vocês. Tudo de bom, um abraço e a gente se vê em breve. Tchau.